Então hoje a gente vai estudar carboidratos e lipídios. Então lipídios nada mais são do que óleos e gorduras. Então eles são ésteres. São ésteres, são formados por reação de esterificação, ou seja, ácido carboxílico mais álcool. Então a gente tem um exemplo aqui, ó. A gente tem um ácido carboxílico mais um álcool, numa reação de esterificação, vai formar o nosso éster mais água. Então, mais especificamente, os lipídios eles são formados por glicerol, que é nada mais do que o propano 1,2,3-triol, mais ácidos carboxílicos com mais de 12 carbonos, que também são chamados de ácidos graxos. Então, a gente pode classificar esses lipídios em saturados, monoinsaturados e insaturados. Então, se a gente lembrar quando a gente classificava a cadeia carbônica, a gente tinha a cadeia carbônica saturada e insaturada. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente tem um lipídio saturado, quer dizer que existem apenas ligações simples entre carbonos. Monoinsaturadas tem uma ligação dupla entre os carbonos, e poliinsaturada tem várias ligações duplas entre carbonos. Então essas são as classificações. Então, pessoal, se a gente parar para pensar, os óleos eles são líquidos a temperatura ambiente e as gorduras são sólidas. Então, isso pressupõe para a gente que a temperatura de fusão da gordura é maior do que a temperatura de fusão dos óleos. Por que isso acontece? Porque toda vez que tem ligação dupla na cadeia, ela diminui a temperatura de fusão. Então, os óleos eles são provenientes de ácidos graxos insaturados, ou seja, que têm ligações duplas na cadeia. Já as gorduras são de ácidos graxos saturados, que não têm ligação dupla na cadeia, ou seja, as ligações são simples. Por que isso acontece? Quando a cadeia tem só ligação simples, geralmente a cadeia ela é extensa, então a força intermolecular dela é maior do que quando a ligação tem ligações duplas, porque a ligação dupla ela tende a torcer a cadeia, fazendo com que a força intermolecular entre as moléculas seja mais fraca. Então os óleos eles são líquidos a temperatura ambiente, porque eles são provenientes de ácidos graxos insaturados que têm uma temperatura de fusão mais baixa. As gorduras são sólidas a temperatura ambiente, são provenientes de ácidos graxos saturados, que tem uma temperatura de fusão maior. Então aqui a gente tem um exemplo de um lipídio. A margarina, por exemplo, é o óleo mais H2 gasoso. Então que tipo de ligação é essa? É uma hidrogenação. Então o que a gente faz? A gente arranca ligações duplas e coloca hidrogênio. Então a gente pega o óleo vegetal, coloca o hidrogênio gasoso, na presença de um catalisador, a gente forma a margarina. Então, antigamente, o que a gente fazia? A gente pegava um monoinsaturado. Então, a única ligação dupla que o ácido graxo tinha, a gente removia ela e colocava hidrogênio. Só que a gente viu hoje em dia que isso é prejudicial para a saúde, que é a gordura hidrogenada. Então, agora a gente utiliza poliinsaturados, porque a gente não quebra todas as ligações duplas, só algumas e substitui por hidrogênio. Então a gente faz uma hidrogenação do ácido graxo e forma a margarina. Então se a gente está removendo ligações duplas, a gente está aumentando a temperatura de fusão. É por isso que a margarina ela é sólida a temperatura ambiente. E uma curiosidade é que os lipídios são os tipos de substâncias que mais liberam calorias por grama se comparados à proteína e os açúcares. Então, açúcar e proteína, se eu não me engano, são 4 calorias por cada grama. Os lipídios estão próximo de 8. Por isso que eles são uma fonte muito boa de armazenamento de energia. Então, se você come mais do que você gasta, você vai armazenar energia no seu corpo na forma de gordura, porque são uma fonte eficiente de armazenar energia, libera muitas calorias por grama. Pessoal, e agora os carboidratos, ou também chamados de hidratos de carbono ou açúcares,
eles são formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Por que ele tem esse nome de carboidrato? Porque se você parar para pensar, o carboidrato parece carbono ligado com água. Que nem, por exemplo, se você pegar a fórmula da glicose, a gente tem 6 carbonos ligados com 6 moléculas de água. Mas não é isso, né? Mas ficou, o nome ficou. Porque antigamente se pensava que carbono hidratado com água formavam os carboidratos. Então ficou esse nome, carboidratos. Então, pessoal, as cadeias são cadeias normais. A proporção é 2 hidrogênios para cada oxigênio. Então, se a gente tiver, por exemplo, 12 hidrogênios, a gente vai ter 6 oxigênios. E a gente pode classificar os carboidratos em monossacarídeos, então não sofrem hidrólise. E a gente tem como exemplo a glicose, a frutose e a galactose. A glicose é o combustível que o nosso corpo utiliza para funcionar. Então, todas as funções básicas do corpo acontecem por causa da glicose. A frutose é o açúcar das frutas e a galactose é encontrada no leite. Então, todos esses 3 monossacarídeos, eles são, a fórmula deles é C6H12O6. O que quer dizer? Eles são isômeros, têm a mesma fórmula química. E os monossacarídeos, eles também podem ser classificados em aldoses e cetoses. Então, aldose, se ele tiver dentro da sua estrutura aldeído e álcool. E cetoses, se ele tiver dentro da sua estrutura cetona e álcool. Como que a gente consegue diferenciar esses dois? A gente tem dois tipos de reativo que a gente pode jogar no monossacarídeo, que vai evidenciar para a gente que é uma aldose ou cetose. Então a gente tem um reativo de Tollens. Então quando a gente joga isso daí no monossacarídeo, ele vai reagir com a aldose, então vai evidenciar que tem aldeído lá, e não reage com a acetona. Então é tipo um indicador ácido-base que muda de cor dependendo do meio onde está. Então tanto o reativo de Tollens quanto o reativo de Fehling, os dois eles reagem com o aldeído e não reagem com a acetona. Então se tem alguma evidência de reação química ali, a gente sabe que é uma aldose, e se não tiver, a gente sabe que é uma cetose. A gente também tem os disacarídeos. Disacarídeos nada mais é do que a junção de dois monossacarídeos. Então a gente junta os dois e nesse caso ele pode sofrer hidrólise. Então se a gente pegar um disacarídeo e jogar ele na água, o que vai acontecer? Ele vai formar 2 monossacarídeos. Aqui a gente tem alguns exemplos: a sacarólise e a lactose. A lactose também é encontrada no leite. E também são isômeros. A fórmula C12H22O11. E os polissacarídeos, que eles são formados pela junção de vários monossacarídeos. Aqui a gente tem o amido, o glicogênio e a celulose. A celulose não é digerida pelo corpo humano. Esses dois aqui são. Aqui eu não coloquei a fórmula porque, por exemplo, o amido é formado de 200 a 1000 monossacarídeos. Então a fórmula ia ficar muito grande. Mas também temos esses daqui. Então, um adendo geral, a gente tem os lipídios, que são formados por reação de ésteres, esterificação. Então, um ácido carboxílico mais álcool formando um éster mais água. Ele pode ser classificado em saturado, monoinsaturada e poliinsaturada. As saturadas vão formar gorduras e as monoinsaturadas e as poliinsaturadas vão formar óleos. E os carboidratos nada mais são do que compostos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, que podem ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Pessoal, alguma dúvida?